velho é o preconceito. Foi com esse mote que a Associação Rio-Grandense de Propaganda, a ARP, deu início a uma vontade. Entender como que o mercado publicitário gaúcho se comporta quando o assunto é a idade dos seus profissionais. E dessa provocação surgiu uma pesquisa. Vamos conferir o que surgiu nesse estudo? Quem conduziu essa pesquisa está comigo hoje no nosso Fala Mercado, Adriana Amaro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Não posso dar meio crédito, né, porque quem esteve ao lado da Adri durante todo esse levantamento foi a Maria Carmencita Job, que está em Portugal. E eu tenho aqui do meu lado também ninguém menos do que quem manda na bagaça, Fernando Silveira, presidente da ARP, seja muito bem-vindo de volta ao Fala Mercado, né? Obrigado, sempre bom estar de volta conversando com o coletivo. Muito bem. E para começar a conversa de hoje, então, eu quero começar a ouvir de vocês como é que começou essa vontade, de onde veio essa provocação, como é que surgiu a ideia de ter uma pesquisa específica sobre etarismo, idadismo, ageísmo, tem diversos nomes, ismos aí para o preconceito com as idades. Tá, eu vou desrespeitar o primeiro as damas. Tá bom, já que surgiu... É por onde começou, né? Começou mesmo, exato. Então, assim, a gente não começou pensando numa pesquisa. A gente começou em função de uma provocação já antiga, antes de estar na ARP. E essa provocação, eu já falei para a pessoa que provocou, para a Cláudia Leão, né? Com uma resposta a um momento que o mercado estava passando de restrição ou de recuo comercial, econômico, e a Cláudia fez um texto provocando isso, por que os mais experientes estavam sendo desligados. Naquele momento não tinha muito o que fazer. Quando entrei na ARP, um dos primeiros desafios veio de um associado que queria se desassociar porque não se sentia representado, porque ele tinha uma idade... Em função da cidade, né? Isso. E aí eu conversei com ele e pensei, poxa, tem que montar um grupo. E aí começaram a aparecer as pessoas para esse grupo. Então, daí o grupo entendeu que precisava de uma pesquisa. Ah, legal. E aí vale dizer que esse grupo de experientes é o único grupo da ARP que não é sobre uma disciplina. Né? É o único grupo que a ARP apoia, ou que convive, ou que se relaciona, que não é necessariamente sobre alguma atividade ligada à publicidade e propaganda, mas sim a um contexto. A um contexto. Algo maior do que... No desenrolar desse grupo, a Adriana entrou, começou a participar do grupo e sugeriu, enfim, aí ela pode explicar ela melhor. Ela continua, então. Tá bem. Bom, como toda planejadora, eu queria começar com uma pesquisa, né? De como é que eu vou introduzir esse assunto, pensar sobre esse assunto, trazer soluções para ele sem entender que contexto é esse que a gente está vivendo especificamente na publicidade. Porque já estava acessando uma série de conteúdos sobre a questão do etarismo, né? Inclusive, quando eu comecei a procurar o assunto, o LinkedIn começou a me mandar mais e mais e mais, né? Sim, um algoritmo percebeu o teu interesse. Isso. E aí eu consegui ver a dimensão que esse assunto já tinha, né? No mercado como um todo. Então, assim, aí a gente queria fazer o recorte de publicidade, né? Porque tinha muita informação de um mercado de uma maneira geral, tinha informação do crescimento desse público como consumidor, o potencial de consumo muito grande. Mas e aí? E na publicidade? Porque a gente sabia já, né? Que a publicidade é muito jovem centrada, como a gente fala, né? Então, como que fica essa questão do etarismo numa indústria, né, que valoriza tanto o jovem? Então, essa foi a grande pergunta, né, que a gente queria buscar a resposta, né? Deixa eu só falar uma coisa. Vai. Seguindo o que a Adriana está falando. Eu entrei no mercado em final de 92, início de 93. Não era nem nascida. Então. Mentira. E foi muito mais fácil entrar do que está sendo se manter.
Mais fácil entrar. Mais fácil entrar. Tem vários contextos, a época, o momento, a publicidade era diferente. Eu ia dizer, até porque anos 90 ali era meio que era de ouro, né? Mas, assim, da publicidade. Sim. Existiam vários talentos, né? Acho Sim, que a muita concorrência gente, também era maior. diferente do que é hoje. Completamente diferente. Mas naquele momento, ser jovem era um facilitador para acessar. Hoje, olhando a partir do meu negócio, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu não sei se eu dou a mesma oportunidade para os jovens que a gente tinha naquela época. E talvez isso seja o contraponto disso tudo, né? Eu sei que as oportunidades diminuíram para todos, tá? Mas seja um contraponto. Sim, para uma realidade econômica como um todo também. Exato. Mas uma coisa que tem a ver com o que tu disseste agora é que era só para quem nos assiste também entender esse recorte que a pesquisa se propôs. Quando a gente fala de etarismo, idadismo ou ageísmo, a gente está falando do preconceito com as idades. Isso vale para qualquer idade. Todos os estudos e as pesquisas hoje mostram que esse preconceito ele aparece, ele é mais latente quando se fala das faixas etárias maiores. Isso. Mas também existe o preconceito com as idades menores, poucas idades, quando a gente fala da descredibilidade, da descrença. Eu já ouvi exemplos assim, eu sofri preconceito porque eu tinha 25 anos e fui apresentar uma campanha. Fui defender uma campanha e não fui validada porque eu era muito jovem defendendo aquela campanha. Então, isso também existe. Mas esta pesquisa em específico se propôs a ouvir um recorte, e agora a gente vai falar sobre isso, que o nome da pesquisa é Fala 42+. E eu lembro, inclusive, né, Fernando, quando a gente recebeu essa campanha lá na ARP, a primeira surpresa de todo mundo foi 42. Isso. Na época, quando a gente começou a falar do grupo dos experientes, a gente falava primeiro em 60+. Depois a gente baixou para 50+. E aí a campanha veio para mostrar, a pesquisa, né, quando começou, veio para mostrar 42+. Então, com base nos resultados dessa pesquisa, eu queria ouvir de vocês como é que vocês acham que tá essa representatividade. A Adri pode falar, inclusive, um pouquinho mais sobre esse recorte, né? Como é que tá essa representatividade etária na indústria criativa? Então, tá. Bom, pela pesquisa, a gente também tinha essa questão ainda para desvendar, para descobrir, né? 42 a gente intuía, né? Depois a Carmencita até tem uma explicação mais científica para setênios e tal, mas isso é uma explicação que ela dá, né? Que eu não tenho esse conhecimento para falar nessa parte. Mas, por intuição, a gente, com conversas e tudo, a gente foi percebendo assim, não, todo mundo nesse mercado, passou dos 40, começa a sentir que está batendo no teto, né? Então, acho que é importante conversar com essas pessoas. E a surpresa, para mim, essa foi uma das surpresas do estudo, que a maior parte, o maior percentual dessa pesquisa de pessoas que já sofreram etarismo foi justamente na faixa de 42 a 49 anos. Nossa. Entende? Então, assim, ele está bem prematuro, né? E aí, falando sobre isso, a questão dessa juniorização aí, né, que a gente já tem até o termo, né, juniorização, é muito interessante isso, porque conversando com uma assistente que está fazendo um projeto para mim, que ela tem 22 anos, e ela mostrei o projeto e tal, e ela disse, nós na faculdade, a gente já fica olhando para o nosso futuro e vendo que é uma carreira que daqui a pouco, assim, ali pelos 40 já vai, né, começar... Tá me deixando um pouquinho... sei que o programa tá me deixando um pouquinho desconfortável, pessoal. É a questão, assim, que a gente... É um desconforto que a gente vai ter que conviver cada vez mais, né? Porque a pirâmide etária do Brasil está mudando, no mundo todo está mudando. O Brasil vai passar a ser um país de mais velhos do que de jovens, né? Até porque a taxa de natalidade também está baixa. Exatamente. Então, é dentro desse contexto que a gente vai se circular. Com relação a qual é a representatividade, né, que tu falou, desse público, aproximadamente 40% dos respondentes da pesquisa
se posicionou como colaborador de empresa, enfim, de agência ou de outra empresa dentro da indústria, né? Então, os outros 60% são pessoas que têm o seu próprio negócio, são freelas, e um percentual em torno de 7% são pessoas que estão buscando uma colocação. Vai, Fernando, vai que eu quero te ouvir. Eu já sei a tua opinião sobre isso, mas eu quero te ouvir. Não, Porque a audiência quer te ouvir, né? Tá bem. Eu já te ouvi. Tá bem. Bom, para mim, assim, eu falei no dia que a gente apresentou lá na ARP, né? Eu tô em setembro, né? A gente tá no mês de setembro. Tá. Então, em setembro, eu me transformo em 52 indo para mais. Tá? Então, 10 anos, uma década a mais do que o corte. É um menino. É um menino. A gente falava sobre isso há pouco tempo. Na minha concepção, a gente fala sobre as idades, sobre os espaços, sobre onde estão, se estão nas agências, se estão nas produtoras, se estão nos veículos, se transitaram de uma coisa para outra, se foram para as marcas, porque era um movimento comum, né? Sim. Trabalhei, sou um publicitário experiente. Vai para o chamado outro lado do balcão. Vou para o outro lado do balcão, porque eu já sei como isso funciona, então vou para outra ponta. Ou vou representar alguma coisa, vou comercializar. Todo mundo fica mais comercial com o tempo. Né? Isso é uma coisa que acontece. As empresas buscam as pessoas com mais experiência para vender. Né? O perfil mais engenheiro do negócio para poder vender corretamente. Tá bem. Então, tudo isso, para mim, o problema se encerra quando a gente se dá conta que não é a idade, mas é a capacidade, é o talento. De atualização. É o polimento. De acompanhar. Então, eu já sei tudo. Se o cara... falávamos antes, eu e a Adriana ali fora. Maturidade não tem idade, né? Não tem a ver com idade. Então, se eu percebo que eu preciso me atualizar desde sempre, eu tenho mais chance de 42, 52, 62 me manter no mercado. A gente conhece um monte de gente. Temos vários exemplos. E, obviamente, com isso eu não estou definindo que quem saiu do mercado não desistiu de fazer aquilo que vinha fazendo. Né? Resolveu fazer outra coisa. Mas eu acho que aqui o ponto é a gente olhar esses dados, entender onde eu me encaixo, né? E como eu vou me preparar para essa transformação. Isso a gente vê, a gente tem exemplos disso. Eu tenho exemplo dentro do meu negócio, né? De alguém que começou um movimento pessoal. Fala o nome dela, é bom a gente enaltecer essas pessoas. Manda um beijo pra Bel. Bel, querida. A Bel Pena de Moraes chegou dentro da agência, encontrou para ela uma gurizada trabalhando, né? Estranhou no início, teve seu acolhimento, deve ter tido seus problemas. Naturais. Sim. Mas ela lidera e conduz com uma habilidade, com respeito pelo restante da equipe muito grande, porque ela não se deixou abater pelo desconhecimento das áreas novas. Ela vinha de agência de publicidade e propaganda com 4, 5 canais, com 4, 5 soluções, e hoje vive com 20 canais de soluções. 30, sei lá quantos. Às vezes não é nem comunicar, às vezes o negócio é não comunicar. E ela tem essa experiência de dizer assim, olha, segura a ansiedade. E às vezes ela encontra lá no cliente, profissionais bem menos experientes que contam com essa capacidade de leitura dela. Então, para mim, utilizar pessoas experientes é um ato de inteligência. Mas então, vamos pegar esse gancho para eu fazer a próxima pergunta, porque fala exatamente sobre isso, né? Agora tu usou a Bel como exemplo de convivência com essa galera mais jovem, né? E o mesmo acontece deles para com ela, no caso da Bel, né? Integração foi uma das palavras mais destacadas na pesquisa, assim, que surgiram pelos entrevistados. Importante também destacar, gente, antes que a gente teve uma amostra de 219, né? A gente, já falei agora como ARP, né? Eu só queria dizer assim, que eu acho que o certo seria tu apresentar quando a ARP está aqui, a ARP te apresentar como VP da ARP. É a segunda vez já que eu não me coloco como ARP e o Fernando vai ali e lembra que, opa... Não, mas a gente teve quase 220, foram 219 pesquisados, né? Então, assim, ainda que seja um recorte, portanto, a gente trabalha com uma amostra, é uma amostra bem representativa, né? Assim, considerando um mercado de Porto Alegre, que foi aqui o que a gente, né? E Grande Porto Alegre foi pesquisado. Então, integração foi uma das palavras que surgiu dentro desse contexto pelos entrevistados. Eu quero
ouvir a opinião de vocês sobre a importância dessa diversidade de gerações dentro da indústria criativa, né? O Dado Schneider fala muito sobre isso, né? Sobre essa importância do diálogo entre os mais experientes e os mais jovens. Assim, a gente vai fazer uma inversão. Como começa cada uma? Ah, entendi. Eu vou tentar lembrar aqui. Já estou fazendo a direção. Começa agora. O Fernando não consegue ser liderado, entendeu? Não, ele tem que... já que o diretor é 42+, eu vou dirigir esse negócio. Integração parte de um conceito simples, assim. Quando a gente olha outros negócios ou outras atividades. Gostamos de futebol, né, Márcia? Bastante. Tu não vê um time jovem manter uma consistência, mas tu vê a mescla de jovens, de experientes, conseguir montar algo que é bonito de se ver. Especialmente na época de Copa do Mundo, né? Que se fala muito disso, Exatamente. né? Tem a discussão da convocação, né? Por que levou esse, por que levou aquele, enfim. Esse cara... Jogadores selecionáveis tem muito disso, assim. Mas para a próxima Copa o cara vai estar com tanto. Olimpíadas também tem ao contrário, né? Porque aí tem o limite, né? Trazendo um incontestável, né? O Ronaldo Nazário, quando foi para a Copa de 94, ele tinha 17 anos, 18 anos. E a ideia era levar para que ele tivesse experiência. Então, alguém viu que esse cara ia ser tão bom quanto... Sabe que muitas das pessoas que estão nos assistindo não sabem do que tu tá falando, né? Não sabem Elas não eram nascidas então, na Copa de 94. Vou falar para a câmera. Vai. O pessoal que não era nascido em 94. Ronaldo Nazário não foi gordo a vida inteira. Ele já foi um menino de 17 foi um menino, foi um fenômeno. E outra, super craque. O Ronaldo Nazário não é o Ronaldo Gaúcho. Esse veio depois dele. Bem depois. Também talentoso, né? Exato. Mas o Ronaldo Nazário, na minha concepção, um pouco mais. Enfim, embora o outro seja o mago, né? Olha lá, olha, tem uma colorada atrás das câmeras fazendo que não. Eu sou colorado e acho que o Ronaldo Gaúcho foi... O Ronaldinho Gaúcho foi um excelente, assim, mas... Mas não melhor do que o Fenômeno. Não, melhor que o Fenômeno. Eu também acho que não. Então, assim, esse cara... As pessoas discordando atrás. Eu concordo. Esse cara foi então, ele não foi gordo a vida inteira, ele foi magro. Ele foi para uma Copa do Mundo sem entrar em campo. Isso. Tá? E aí, ele foi tetracampeão, né? Foi tetracampeão. Na Copa seguinte, então 94, 98, 98, foi a da França, que teve tudo aquilo que aconteceu com ele. Para 2002, ele tem a redenção dele, levando... Uma penta. Redenção não, porque ele não precisava de redenção. Inclusive, muitos dos que nos veem também não assistiram o Brasil ser pentacampeão, tá? Só para lembrar. Tá, mas os 42+, eles sabem do que eu estou falando. Tá? Então, assim... toda vez que vai fazer uma convocação tem isso, é jovem para preparar, já tem uma idade que não vai estar na próxima. Então a idade, a concepção de idade sempre faz parte de qualquer negócio. É a gente conseguir fazer a leitura do espaço em que as idades vão ocupar. E como que tu vai tratar essa relação entre alguém com mais vivência e alguém com menos vivência. Como é que tu vai fazer a troca? Nos dias de hoje fica mais fácil. Como é que esse cara vai entregar toda a tecnologia que ele parece que já nasce com ela, né? Sim, nativo, né? E como é que esse vai conseguir controlar as ansiedades que a tecnologia traz? Porque a tecnologia é baseada em ansiedade, né? Então, como é que eu vou controlar essa ansiedade e como é que eu vou tornar isso eficiente para o negócio em que eu estou inserido? Essa orquestração é que é legal. A gente olhar o maestro, a gente espera encontrar um maestro de cabelos brancos, né? Então, ainda que tenham jovens de 25 anos que já tenham cabelos brancos, né? Eles podem se utilizar bem disso. Podem. Né? Mas é isso, para mim é como que se encaixa. E aí são as lideranças que têm esse compromisso. Né? As lideranças dos negócios. Como eu vou utilizar esse cara mais experiente com esse com uma vivência menor, como é que eu vou fazer com que esse beba dessa experiência e potencialize e como é que eu vou tornar esse cara mais eficiente? Na minha concepção, eu espero que o cara experiente seja mais eficiente, efetivo, como no futebol, corra menos, faça a bola andar e consiga orientar. Mais estratégico e menos acelerado. Então assim, o que a pesquisa também fala nesse aspecto, né? Que o profissional mais maduro, ele tem essa senioridade, dá uma inteligência emocional, que é justamente isso, essa condição de olhar, um olhar que já vem com várias vivências, né? E encontrar uma solução
mais rápida, ser inspirador das equipes, né? Resolver problemas, né? É nessa posição, é nesse papel que o sênior está se colocando na pesquisa, né? Como ele se vê, é dessa forma. Né? Então, e por outro lado, me parece também que existem papéis muito distintos do sênior e do profissional mais jovem, assim, expertises que se complementam, né? Então, assim, assim como talvez para um millennial hoje, né, de 35, ele olha para trás, vê um guri de 20, dizer, eu não consigo correr tanto nessa tecnologia, ele já sente isso, né? Então, assim, ninguém tem que se igualar, né? Se tentar, não vai conseguir, vai ser frustrante, né? A gente tem uma questão geracional. Normalmente, os estudos geracionais, eles consideram entre 10 e 20 anos, né? Mais ou menos ali por os faixas. recortes. Né? Os recortes. Eu tenho, por exemplo, particularmente na nossa equipe, eu tenho profissionais 60 mais, eu tenho profissionais que estão ali entre os 40 e os 60, e tenho profissionais que estão entre os 20 e os 40. E de verdade, 20 de verdade, porque eu tenho o nosso colaborador mais novo tem 20 anos. Não, 19 anos, né? 19 anos. 19. Então, assim, desse de 19 pro de 65, é uma discrepância de vida, né? Assim, completamente diferente. Mas é impressionante como, assim, claro que bem conduzidos, como a gente falou, bem contextualizados e bem inseridos nos seus devidos papéis, eles conseguem conviver harmoniosamente. Com certeza. A gente tem, né, 4 gerações convivendo. Já. Quatro, né, que são os baby boomers, os geração X, os millennials e a geração Z, né? Então, são 4 perfis geracionais muito diferentes que viveram outras situações, outros contextos, né? Que eu acho, aí, inclusive, que quando a Alfa vivendo. chegar, o Baby Boomer já saiu Acho que sim. do mercado de trabalho. Mas a gente vai continuar tendo 4, né? Porque aí a gente vai pra geração A Y, Z, a Z, Millennium, né? Depois do Baby Boomer. Não, a X vai estar A no X, topo. desculpa. Isso, né? a X vai estar no topo e a Alfa vai ser a mais jovem. Exato. A gente vai ter, normalmente a gente vai ter 4 gerações trabalhando juntas, né? Isso pode ser extremamente relevante. E o que, assim, eu acho uma coisa bem... estudando todo esse tema e vendo os resultados da pesquisa, assim, ó, eu pensei, deu, assim, aquele insight de olhar para aquele número 1824, né? Que era um mindset, ou é um mindset, né? Que toda a indústria, não só a indústria criativa, na indústria da publicidade, mas as grandes marcas também passaram a olhar. É dali que vem o novo, né? Então, ali se desenvolveram uma série de estudos, né? Para trazer inovação para dentro das empresas, né? Dentro do mundo que a gente vive hoje, da forma como as pessoas vivem, da forma como as pessoas de 50, 60 vivem hoje, que vivem intensamente, né? Será que essa inovação também não pode vir dessa mistura? Claro. Né? Essa é a questão, né? Então, assim, a aposta no jovem como o detentor, né, desse poder de trazer inovação, dentro da conformação que a gente está hoje, o quanto esse mundo já evoluiu também, em que pé que a gente está, né, de crescimento, de evolução, me parece que esses papéis se misturam também, né? Esse tempo eu estive num lugar e tinha um investidor de startups. E a minha grande curiosidade é como é que ele decidia... Em qual investir? Sim. Tem um lado curioso disso que eu posso rapidamente passar depois, mas o lado técnico dele, ele disse assim, olha, a primeira coisa, eu entendo o que é o negócio e depois eu remeto isso para um grupo que eu tenho, de pessoas com várias idades, para ver as reações delas. E os mais experientes sempre, muitas vezes, trazem uma coisa, isso já existe, ou isso já foi feito. O que não impede de foi feito, ele vai atrás para entender como foi feito e que impacto teve e se funcionou. Porque tem coisas que
que foram feitas e que não funcionaram e estão mais são mais adaptáveis ao momento ou mais disruptivas hoje. Serão disruptivas. Que, aliás, é um conceito, né? Disruptivo tem que ter uma adequação de tempo, espaço, né? Uma série de coisas para ser disruptivo. Em relação a quê? Né? Vamos lá, o fogo foi disruptivo, né? O maior, né? A maior disrupção do ser humano. Talvez o maior. Então, ele usava esse conceito. O outro conceito, ele olhava os signos. Não. Sim. Sim. O segundo ponto, ele Olha, passava por isso, ele passava por tudo isso. Desculpa, eu até gosto do assunto, mas... Não, eu não gosto, porque eu não entendo nada de signo. Mal sei Não, então, eu gosto do assunto, mas isso é relevante para escolher? Porque olha só, ele entendia que as pessoas de determinados signos, eu não sei, porque eu não entendo, tá? Sim. Eu sei o meu e 2 ou 3 mais. Ele disse que essas pessoas aqui, nesse lado da startup, não funcionariam com esses signos aqui de investidores. Não se falam. Mas, e precisam se falar. Gente, essa startup, eu não tá, então, eu nunca tinha visto esse cara que me falou isso, que é um cara que largou o mercado, trabalhou muito tempo com investimentos, ele deve ter 40 e poucos anos, talvez nem tenha 42. E ele já é investidor, começa por aí. Não, começa por aí, porque ele começou numa digital, é uma geração mas olha só, a leitura que ele faz é uma leitura quase que de século retrasado, né? De signos. Sim, mas ele faz. Claro. Ele faz a leitura. Né? Para ele isso é importante. Não, tá bem, ok. Eu só me surpreendo porque eu ainda não tinha escutado isso. Não, até isso aí me fez pensar assim num tema que está vindo como emergente, que é a questão da ancestralidade, né? Então, assim, também essa revisitação, né, desses conceitos antigos, de práticas antigas, né? Onde é a que isso levava, né? Traz um pouco, tá vindo, mas eu essa falava, mistura. A gente falava sobre isso em outro episódio também, assim, que o beber dessa fonte, o beber do passado, ele não precisa necessariamente ser ruim, né? Contanto que ele não seja 100% nostálgico e saudosista e viva apenas disso, né? Voltar Exatamente. Um pouquinho beber um pouco dessa fonte pode ser extremamente interessante, dar insights extremamente relevantes para os negócios. Antes de continuar, eu vou lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. A gente tá falando aqui dos 42 mais, né? O Fernando já inclusive entregou o diretor ali que é 42 mais e nem tá chegando lá. Mas eu queria saber, dentro dos contextos individuais de vocês, eu sei que a gente falava um pouco antes, né, Adri, que uma das coisas que te chamou bastante atenção é esse recorte 42 mais. E aí também confessei aqui que foi uma das coisas que também mais me chamou a atenção. Quando falou 42 mais, eu comecei a me lembrar que quando eu fiz 15 anos, que era, na minha época, era um marco da maturidade feminina, né? Porque agora eu sou mulher, não sou mais uma menina. A minha mãe tinha 40 anos. E eu achava minha mãe uma senhora, né? Eis que estamos chegando ali. Mas, assim, eu sei que a opinião da Adri é um pouco também sobre esse recorte, né, que surpreendeu. Queria entender dos contextos individuais de vocês. O que mais chamou a atenção dentro dessa pesquisa, né, dentro do que os dados mostram? Pode contexto começar, individual? Adri, vai. Dentro das tuas... Do teu contexto, o que mais chamou? Eu sei que a questão do recorte é uma desses insights que tu olhou e disse, ué, opa. Eu vou te dizer que, de certa forma, me surpreendeu um pouco o tanto reconhecimento desse público mais velho, chamando mais velho. A gente tem esses cacuetes ainda, né, que é difícil se livrar deles. Velho é o preconceito. Né? Mas, enfim... então, assim, o quanto esse público, ele ainda estava, assim, muito ligado, ele está ligado, ele está reconhecendo o papel que ele tem, ele reconhece o que ele tem, o que faz falta para ele, né? E se coloca super disponível, super a fim de fazer essa troca com os jovens. Isso foi assim, da forma como veio, foi bem surpreendente para mim. E aí, quando a gente estava falando antes de como é que isso pode funcionar, né? Uma das coisas, a questão de mentoria reversa também, né?
que é do jovem para o mais velho, né? Então, assim, essa ideia de mentorias, né, como solução, assim, um ensina para o outro, né? A ideia é essa, né? Me surpreendeu. Me surpreendeu o número de interessados em se manter no negócio. Isso foi um ponto. Até como curiosidade, dentro desses recortes, dentro do recorte, talvez a gente pudesse explorar um pouquinho mais para entender. Mas, enfim, acho que isso me surpreendeu. E eu sempre fiquei com a leitura da Mentoria Reversa, sempre fiquei com a leitura daquele filme do De Niro, que agora do Estagiário, acho que é o Estagiário. Estagiário. Em que é um aposentado e é um ambiente legal, porque é um ambiente digital, né? Uma loja... Um e-commerce. Isso aí. Isso. Ali a gente tem uma leitura interessante. Claro, filme, né? Romance. Sim, né? guardadas as devidas proporções da licença poética. Mas ele captou bem tem uma leitura. Ou seja, isso não é uma exclusividade de uma área, né? Não é uma exclusividade... E eu acho até que... Algumas áreas talvez seja mais latente do que outras, né? Mas... talvez tu ser diretor de atendimento, vamos supor assim, de uma fábrica de calçados, talvez tu possa ser com 65 anos. E talvez ser diretor de atendimento de uma agência de propaganda, vou usar uma agência, e ter que levar uma campanha de um produto jovem, talvez a leitura do cliente, mas para aí, claro. Quem é que fez essa campanha? Tu tem que dizer, não, foi uma gurizada lá, aí começa aquela contextualização, aquela história toda porque que é outra coisa que a gente faz, que eu acho que é equivocada, tá? A gente pensa que quem entende as pessoas de uma idade são os que têm a mesma idade. A gente tem tantos dados, isso não tem a ver com criatividade, não tem a ver com planejamento, com estratégia. Se tu tiver os dados, tiver bem estruturado os dados do cliente, tu vai fazer um trabalho bom. O diretor de filme, dos filmes, não precisa ser, para fazer algo jovem, não precisa necessariamente ser jovem. Pode ser alguém super experiente. Claro. E o contrário... Isso faz parte da leitura profissional. O contrário da mesma forma, né? Então, eu acho que é um pouquinho assim, a gente... Fico imensamente satisfeito que as pessoas querem permanecer na área. O número poderia ser maior um pouco até. Mas eu acho que foi extremamente expressivo. Só para contextualizar, então, a gente teve, dentro dessa pesquisa, um dos números foi que dos entrevistados, mais de 51% deles disseram já ter sofrido etarismo, né, esse preconceito. Por outro lado, 47% do público ouvido quer continuar na área da publicidade. Ótimo, agora a gente começa a trabalhar o trabalho da pesquisa e o trabalho da ARPES serve para levantar as discussões. Claro. Exato. E as discussões, elas vão ser individualizadas, elas vão ser personalizadas, enfim. Mas a gente começa a falar sobre isso e começa a não aceitar mais aquela coisa. Não vou ter esse profissional pela idade dele. Ou não vou ter aquele. Tu começa a discutir a competência das pessoas. De novo, vou lá. O talento, a capacidade, a iniciativa, a experiência dele de transitar de vida, né? nos ambientes. Isso é uma coisa que a gente fala bastante e aí eu puxo assado para o jornalismo, né? Que também existe um processo de juniorização, de renovação das redações, isso acho que é natural, né? Tanto que existem profissões que não existem mais, né? E não só nas redações jornalísticas, como em todas as áreas. Mas a gente fala muito, principalmente quando a gente fala em experiências de vida, a gente também fala em memória, né? Porque, vou usar um exemplo que eu já usei em outras discussões sobre esse assunto. Quando tu chega numa redação e cai uma pauta no colo de um jovem de 25 anos que precisa escrever sobre os... quase 20 anos. Quase 20 anos da fuga do Melara. Ele vai ter que pesquisar no Google, ele vai ter que fazer vai ter que ver documentários. Agora, se tu bota essa pauta na mão de um repórter de 50 anos, ele provavelmente, inclusive, cobriu a fuga do Melara, né? Sim. Então, assim, existe... E aí tem uma série de detalhes que talvez não esteja nesse acervo digital, que esses mais experientes, que vão lembrar de contexto,
de cenário político-econômico, que vão lembrar, e eu tô citando o Fogo da Melara, porque a gente tem, inclusive, quem quiser conferir, a gente tem um outro programa no Memórias Comunicação, a gente tem o resgate desse fato do ponto de vista de quem cobriu. E aí a gente tem detalhes que o Google não vai dizer, que foi a noite mais fria dos últimos 20 anos naquela época. A fuga começou na sexta-feira à noite e vai terminar no domingo de manhã. Parou Com o jogo do Brasil, porque era a Copa do Mundo, isso aconteceu em julho. Então, assim, esses cenários... Não, o que estava acontecendo no Plaza São Rafael no dia da fuga do Melara, que ele entra com o táxi, tem aquela cena clássica. Um congresso de psiquiatria. Faz sentido. Foi porque ajuda. Louco, né? Esses dias, um comediante faz stand-ups que a gente vê no Instagram. Ele estava falando sobre isso. Ele falando sobre a juventude dele e sobre a juventude de hoje. Ele disse assim, hoje o cara fazer alguma coisa numa festa, tem tanta gente filmando que vira assunto. No meu tempo, era a fuga do Melara. Né? Olha só, os caras entraram no Plaza. Ele contando aquilo. Ele contando parece piada. Mas não é. Tem um outro Muita aspecto. coisa banal hoje em dia vira assunto. Total. Porque depende de quem... Aliás, Olha eu dou só, graças a Deus que a minha juventude plena, né, foi vivida antes das redes sociais, né? olha só. Porque mudou a lógica Hoje não é o fato. É a versão. Hoje é quem... a versão. Então, mas tem um negócio legal, assim, disso, há uns 10 anos, tu falasse do jovem, né? Alguma coisa aconteceu há 20 e poucos anos. Teve um momento que eu entrei na criação da agência, há uns 10 anos isso, e estava tocando uma música totalmente diferente, legal, o ritmo bacana e tal, de um Alok. Eu não sei se era o Alok, tá? Estou só citando. O nome que eu conheço. Algo assim. E eu ouvi, mas com essa música, e era uma música do Supertramp, dos anos 70. Eu disse, que legal, isso é Supertramp. Não, isso é Tuesday lá, sei lá quem é. Isso é tal. Não, isso é Supertramp. Não, eu disse, cara, eu fui atrás, abri e mostrei pra ele. Essa é a original. Olha, que legal, eu nunca tinha ouvido. Eu vou ter que te interromper, eu tenho uma ótima nisso, porque a gente... Eu presenciei uma situação, tinham duas pessoas, 2 homens, tocando violão, ensaiando uma música para um determinado momento. E era um jovem e um senhor, velho é preconceito. E um cara mais experiente. E aí eles começaram a ensaiar, disseram qual era a música, tinha outros, na verdade, né, outras pessoas ali. E aí começaram a tocar, ele começou a tocar como ele conhecia a música, e o jovem foi dizer, não, olha só, tio, não é assim, é assado. E ele olhou e disse, não, porque essa música é minha. Obrigada, de nada. Mas é isso. É isso que a gente tá falando. Mas aí que tá. Então, assim, quando tu falou essa questão aí, porque o Google não tem, né? Não tem essas respostas todas, não tem essa história toda, né? Apreendida, assim. Então, é um dos insights da pesquisa que a Carmencita comentou e que eu concordo completamente, que é quem é que vai abastecer a inteligência artificial? Isso. Né? Quem vai levar o conteúdo, né? É quem viveu, né? Muito melhor do que outras gerações, né? Quem vai treinar? Quem vai treinar, exatamente. O chat GPT. Se for mal treinado, as respostas não vão ser boas. A gente falava sobre isso também. Mas aí tem uma outra questão também, por exemplo, claro que um profissional, voltando um pouco num comentário que tu fez que eu achei bem importante, que é a questão assim, quem cria para essa pessoa, né, mais velha, né? Claro que não precisa ser, né, uma pessoa da idade para criar alguma coisa para ela. A questão aí que eu vejo é muito mais a percepção, né, o preconceito, inclusive, sobre o que é a vida de uma pessoa com essa idade, com 40 a mais, 50 a mais, né? Se tu tem alguém que não tá perto disso, né? Então, esse preconceito que faz com que os velhos sejam retratados, por exemplo, de uma maneira
super estereotipada. Uhum. E isso foi uma das perguntas, né? Como a Como propaganda retrata. retrata, né, a maturidade, né? E a maior parte reconheceu, olha... Não me vejo representado. Não é estereotipado isso. Não, né? é impressionante como a gente vê a propaganda do 60 a mais, assim, funerária, plano de saúde. É. Tá lá, Fran, As tá com o marcas pezinho que lá, falam tá? com eles são essas. São essas, gente. E eles compram, eles estão, acho que não quero dar um número errado, mas 2 ou 3 trilhões são responsáveis até por porque a gente tem, potencial de consumo. até porque a gente vale lembrar assim que aos 60 mais ou não vou, talvez 42 não, mas assim, sei lá, 45 mais, 50 mais, a gente já parte da ideia de uma certa estabilidade Exatamente. financeira, Sim. que não quer dizer sucesso financeiro, Sim, né? Acúmulo mas financeiro. tem Mas uma certa estabilidade dentro daquilo que aquela pessoa estabeleceu para si como uma vida confortável. conforto. Então, a gente entende que, assim, já é um público com maior potencial de consumo, Exato. de adquirir bens e serviços, ou de já ter adquirido e mantê-los, né? Além do mais, a inteligência emocional que se fala dessas pessoas, para tomar decisões de consumo, também está melhor estabelecida, né? Só tem um aspecto que eu acho, quando a gente fala sobre etarismo e a idade, né? A gente remete o preconceito aos mais jovens quanto aos mais experientes. Também, tá. Sim. A grande lembrança que eu queria trazer é aos mais jovens, tá? E vou me incluir nessa, tá? Vou me incluir, não. Vou me incluir na decisão. Se eu sou um dos decisores, eu não posso, para o meu negócio, eu não posso pensar, eu tenho que olhar as qualificações e depois vou olhar a idade, né? Sim. Por último, vou como complemento. Mas a tendência para quem tem 30 a menos é que vá trabalhar bem mais do que quem hoje tem 60. Por até todos os cenários previdenciários, por tudo. Então, assim... Não, e até uma questão comportamental, torça né? para que não façam contigo o que talvez tu esteja fazendo com algumas pessoas rechaçando. E a gente falou sobre isso em outro episódio. Eu sou você amanhã, né? Exatamente. Se tudo der certo. Eu já passei da cidade, né? Mas na minha tu ainda vai chegar, então... Exato. É isso aí. Né? Exato. A gente falava, assim, que o estereótipo dos 60 a mais, há uns 10 anos, é completamente diferente do que a gente tem hoje. Exato. Né? Sim. Então, assim, eu falava sobre isso também, que eu dei o mesmo exemplo em outras conversas, que é eu com não lembro agora a minha idade, mas lembro de estar na sala com meu avô, que tinha 64 anos. Quando perguntei a idade dele e ele me deu essa resposta, eu fiquei apavorada, porque eu achava ele muito velho. Afinal de contas, era um senhorzinho já. E hoje, essas pessoas seguem no mercado de trabalho. O meu pai, por exemplo, que trabalha comigo, que tem, não vou lembrar agora, mas 60 e alguma coisa, 60 e quase todos, talvez. 60 e muitos, Farias. Eu acho que ele tem 60 e muitos, né? Não, essa é uma conta rápida, não é tantos assim, é 63. Não pode. 4. 63. A carcaça tá um pouquinho mais. Tá. Não Tá pode, difícil, não tá parece ruim. a idade que tem ou ao contrário. Não, 63. Ele não pensa em parar Mas de óbvio trabalhar que não. e se aposentar, então muito menos. Então, de fato, é um outro cenário de 60 a mais. Exatamente. Né? Quando o meu avô, 64, estava aposentado. Estava de chinelo em casa, aquele estereótipo Cuidando dos netos. do aposentado cuidando dos Exato, netos. exato. E outro jeito que as pessoas mais velhas são retratadas é desse jeito afetivo, né? O vovô que vai lá, que brinca com o neto. Né? Quando Então, se faz propaganda, publicidade, é assim, né? Esses dias eu vi uma que era o pai brincando com o filho, o avô olha aquilo lá e aí se lembra do tempo que era ele cuidando do... A gente fez uma na agência uma vez para uma editora, que era mais ou menos assim, o neto pegando... O filho pegando o livro que era do pai, assim, daí o pai lembra do pai dele, tomando a lição e tal. Acho que é um cacuete, assim, de criação, de penso, assim, se tem alguém, se eu estou falando com o público A, B ou C lá, eu vou colocar ele nesse cenário. Eu acabo levando ele para esse cenário, né? Que é um...
Um erro, uma agência de viagens, um ato falho, um agência equívoco. de viagens que quer vender para pessoas experientes, daqui a pouco vai oferecer um tourzinho de senhorzinhos nas águas termais, ou coisa do tipo. Não vai oferecer Porto Seguro, por exemplo. Né? Não vai oferecer Ilha do Mel. Mas pode ter gente que Claro que pode. Gente, pra finalizar, então, a gente precisa se encaminhar pro final, porque essa pesquisa certamente deu muitos insights. Sim. E a gente precisaria, sei lá, de mais uns 3 programas para fazer toda a leitura dela, né? De forma mais breve, então, e resumida, isso é um desafio para o nosso presidente, inclusive. Vamos lá. Melhores práticas que o ecossistema publicitário pode adotar ou deve adotar para que as oportunidades profissionais sejam iguais ou, enfim, né, para que se tenha uma harmonia geracional aí. Acho que de novo, acho que é uma leitura inteligente das oportunidades, das vagas versus os currículos, vamos dizer assim. E que o olhar seja pela experiência, seja pelo bom encaixe das peças e não simplesmente um desespero por gente jovem, se eu quero atingir ou o contrário. Ou o contrário. Que consiga se estabelecer esse equilíbrio, porque a entrega vai ser um tanto melhor. Quer dizer, um que sabe fazer andar, sabe por onde ir, já viveu algumas coisas, e outros que têm outras maneiras de chegar naquele lugar. E essas trocas possam ser mais efetivas. Assim. Então, para mim é isso, um olhar inteligente para o seu negócio e para as oportunidades que o seu negócio pode oferecer. André. Eu acho muito legal essa questão do olhar, da sensibilização para enxergar essas pessoas de uma outra forma, né? Eu gostaria de lembrar, assim, por exemplo, que o etarismo faz parte da diversidade, né? Então, assim como gênero, raça, né? Essas questões todas que já estão há muito tempo aí sendo trabalhadas, o etarismo está chegando para essa discussão. Né, começa a fazer parte de grandes movimentos, né, as questões de pacto global, enfim, tudo isso. E os próprios negócios também, ele começa também a fazer parte dessas diretrizes de ODS, né, essas siglas aí que estão determinando, às vezes até cotas, né, dentro das empresas, né. Então, a tendência, né, é que esse movimento cresça também dessa forma, né. Bom, eu acho... O que tu pergunta? Melhores práticas. Melhores práticas. Então, como melhores práticas, primeiro, assim, ó, é entender, é reconfigurar essa ideia, né? Primeiro para dentro, primeiro para o mercado, né? E depois perante a sociedade, né? Quem são as pessoas velhas hoje? Não é como a gente estava falando, né? Não é mais como era o teu avô, né? Eu tenho 61, né? E eu saí de agências já faz 10 anos e criei a minha consultoria, porque também bati no teto, né? Tanto eu bati no teto, quanto perante os empregadores, quanto eu também olhei para aquele cenário, aquele modo de trabalho, né? Que já não te servia mais. Que também não me servia, né? Que também aparece na pesquisa, né? O que as pessoas querem, né? Que é mais qualidade de vida, né? Mas eu não quero parar de trabalhar, eu adoro o meu trabalho, só que de uma outra forma, né? Olha os 47%. Viu? Não quer sair daqui. A gente é legal. A mosca azul da publicidade, ela pica as pessoas. Ainda que eu não seja desse mercado. Né? Tá bem. Fernando fica bravo. Eu queria aproveitar, antes que tu dissesse encerrou, acabou, né? Tá. Que é agora, inclusive, vai. Bom, então, assim, eu acho que a ARP, a Associação Rio Grandense de Propaganda, tem várias entregas de conteúdo. Era um compromisso que a gente assumiu lá no início, que não fosse só o salão e algumas coisas menores. Mas eu queria dizer assim, que para a ARP poder fazer algumas coisas, alguns movimentos, precisa de atitudes como a gente teve nesse caso, essa pesquisa, que foi um trabalho voluntário da Adriana na Amaros, né, que é a consultoria da Adriana de planejamento. Então, aí o mercado, vou olhar para o mercado, tá? O mercado que estiver procurando uma consultoria em planejamento, entendimento, estratégia, tá aí a Amaros, dá para procurar a Adriana. E a Ox. E a Oxigênio, que é da Carmencita, que foi quem
aplicou a pesquisa e quem Sim. também fez uma leitura sobre a pesquisa, né? Sim, Então também toda a equipe também, né, dos da insights Office daí, que né? entraram também, né? O trabalho foi totalmente voluntário, Isso. portanto, assim, acho que a gente tem que agradecer e tem que convidar outras empresas. A gente tem outros parceiros dentro da ARP que fazem trabalhos voluntários, mas esse trabalho foi muito bacana, então é importante que o mercado saiba e que Sim. entenda melhor e, no mínimo, consulte essas empresas para saber mais sobre elas. Que bom. Inclusive, Obrigada. quem quiser acessar a pesquisa, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E os contatos, inclusive, da Adri estarão lá. A Carmencita com menos possibilidades de retorno, porque não está nem no Brasil mais. Mas dá para colocar igual. mas dá para colocar, certamente estão... esses dados estarão disponíveis para o mercado, porque esse foi o grande objetivo, né? Poder proporcionar essa leitura e que cada leitor tome as suas decisões com base naquilo que a pesquisa está identificando. Para vocês que ficaram conosco até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar, dar o like. Enfim, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Também. Como eu falei, a gente precisaria de mais uns 3 programas para falar de todos aqueles insights, né? Foi ótimo o papo. Mas foi muito bom, sempre muito bom poder ter esse olhar mais A gente pode ir específico. fazendo programas e aí, quando menos esperar, já tem que fazer uma nova pesquisa. Uma nova pesquisa, Exato. porque a gente já Reavaliar. chegou à conclusão, inclusive, que algumas pesquisas vão ficar defasadas muito rapidamente, Muito né? rapidamente. É verdade. Então, para vocês que ficaram até aqui conosco, muito obrigada pela audiência. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.